TVC Rio apresenta Núcleo de Jornalismo. Apresentação: José Carlos Madureira. Pessoal, um prazer de novo estarmos aqui com o Núcleo de Jornalismo da TVC Canal 6 Rio. Se você também quiser assistir pelo seu celular ou pela internet, www.tvcrio.org.br. E também tem já o aplicativo, pode baixar o aplicativo no seu celular que de qualquer lugar você assiste ao vivo e a cores a programação da TV. Como sempre aqui o Núcleo de Jornalismo, eu e nosso amigo aqui Moisés, estamos fazendo um bate-papo sobre os principais acontecimentos que balançam o mundo, o Brasil e o Rio de Janeiro. E agora estamos chegando perto das decisões das convenções partidárias e o jogo começa a se definir à vera, como diz no popular, né? Nós já tivemos a movimentação aí do PSDB com Alckmin na cabeça buscando o centrão para fazer uma frente ampla da direita. Temos aí agora o Ciro, que também foi oficializado candidato a presidente pelo PDT, Bolsonaro oficializado candidato pelo PSL, buscando aí um vice ou uma aliança para sair do isolamento e aguardando a expectativa da decisão do PT, né? O que o PT vai fazer, se vai com Lula, se não vai com Lula. Nos últimos momentos as convenções começam a acontecer e muita coisa promete a rolar, muita água vai rolar ainda embaixo da ponte. Aqui no Rio de Janeiro não vou nem comentar porque aqui, sem comentário, a gente bate um papozinho lá, um papozinho aqui, mas no Rio de Janeiro tá difícil o negócio, tá brabo. E aí, Moisés? Eu gostei desse finalzinho. Vamos deixar para o próximo programa o Rio de Janeiro para ver se as nuvens baixam, etc., e a gente consegue visualizar melhor. Eu acho que o panorama nacional, acho que é o momento agora de colocar os cavalos ali preparados para iniciar a corrida, né? Por mais que a corrida ela já se iniciou, mas a corrida oficial e tal da campanha. Eu acho que eu continuo com boas perspectivas, sabe? Confiante. Eu acho que o principal aspecto aí da campanha eleitoral é a presença do Lula e a intervenção do Lula nas eleições, que pelo menos os dois episódios que ocorreram, aquele no final de semana, né, onde as decisões da Justiça, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região não foi cumprida pela polícia por interferência indevida, ilegal do juiz Moro, levou também o Lula às manchetes, de novo ao debate, para ficar mais claro que o Lula é um perseguido político. Então, nós temos um candidato, o melhor candidato do ponto de vista das pesquisas, certo? Sendo perseguido para ser impedido de disputar as eleições. Agora a máscara ficou, se alguém ainda tinha alguma dúvida, isso ficou desmascarado naquele episódio lá de um final de semana, onde o desembargador de plantão tomou uma decisão, independente se aquela decisão deveria ou não deveria ser tomada, porque só quem pode dizer se a decisão deveria ou não ser tomada é os órgãos acima dele, certo? E não os órgãos abaixo dele, porque senão aí a justiça perde a sua neutralidade, né? Porque o juiz Moro está em Portugal de férias, ele liga para um delegado e diz assim, não vai cumprir a decisão do desembargador que está acima dele. Então aí, meu Deus, aí o troço, vamos poder fazer cada um, né? O juiz Moro vai decidir uma coisa, vamos aqui, eu, Madureira, a gente decide outra e vamos lá tentar aplicar. Aí o troço vira, isso aí já deu muito problema em vários países, né? Deu guerra civil, deu cada um formar sua milícia, etc., porque aí saiu da democracia do plano do Estado de Direito. E o outro aspecto é que a gente está sabendo aí de várias pesquisas e tal, que o Lula, mesmo estando preso, mesmo sendo proibido de dar entrevista, e olha que o Fernandinho Beiramar já foi autorizado a dar entrevista, certo? E o Lula não tem como dar entrevista, foi proibido pela juíza, etc. e tal. Mas o Lula continua avançando na consciência. Está mais claro a perseguição
e a economia do Temer aí que, pô, só é desemprego, só é situação difícil para o povo e tal. Então, se isso for bem mostrado na campanha eleitoral, eu acho que nós teremos uma disputa aí, que não é a melhor, porque a melhor seria com a presença do Lula, mas tudo indica que isso está sendo, esse bloqueio não vai ser derrubado e precisamos continuar na luta. Esse final de semana eu assisti 2 entrevistas bastante interessantes. Uma foi na Bandeirante, Canal Livre, foi com um jurista conhecido aí, famoso, respeitado por todas as... Eu esqueci o nome dele agora, mas ele está lançando um livro falando sobre a crise no Brasil e ele pontua, é óbvio que a saída que ele apresenta é a saída pela direita, mas ele pontua questões que realmente vão ficando cada vez mais explícitas. Primeiro ele pontua que a crise que o Brasil está vivendo é a mais longa da sua história. Ele falou assim, nenhuma crise na história da República Brasileira, nem do Império, teve a duração que está tendo a crise que nós estamos passando. Porque ele fala, é uma crise moral, é uma crise ética, é uma crise econômica, é uma crise política, é uma crise de representação. De legitimidade. De legitimidade, e ele coloca o seguinte, e ainda não existe nada que aponte nos horizontes que a crise vai acabar. Ele faz uma análise seguinte, independente de quem ganha a eleição, a tendência é a crise continuar. Ele dá os elementos. Porque nós estamos vivendo um momento em que a sociedade polarizou, não tem jeito, mesmo que as pessoas tenham tentado baixar o fogo, diminuir as polêmicas, mas a sociedade ela polarizou. Ele faz, a sociedade polarizou, a economia está ruim, crise moral, crise ética, crise política e você não tem... a sociedade não sente firmeza em nenhuma saída que está colocada. Então, é uma situação, ele analisa que é uma situação complexa e analisa o voto. Ele fala assim, veja, o brasileiro nessa eleição, todas as pesquisas indicam uma tremenda vontade de não votar. É o não voto. É o não voto, né? Ele bota assim, o grande concorrente desta eleição é o não voto, para todos os candidatos. Então ele acha que isso é uma situação, ponto. A outra situação que ele coloca é a seguinte, que eu quero completar com o raciocínio do Vadir da Música, ele fez na mesma noite ele fez uma entrevista. O não voto e com as alternativas que estão aí, pode aprofundar mais a crise. Né? Porque se muita gente não participa e um candidato, seja ele qual for, ele for eleito com a margem pequena de voto, a crise vai continuar. Aí o próximo passo que ele dá, porque este Congresso que está aí, com a nova lei eleitoral que foi aprovada, a tendência é a renovação do parlamento ser baixíssima. A tendência é que 90% dos mandatários de hoje consigam garantir a sua reeleição para... Então não teremos renovação. No parlamento ele analisa que não vai ter, a renovação vai ser baixa. Né? Deve ser a mais baixa, a crise é a maior da história, mas a renovação vai ser a mais baixa da história também. Então a manutenção, para ficar claro, a manutenção dos atuais. Exatamente, então isso é um quadro que ele pintou. E aí o Vadir da Música, ele faz na entrevista dele, falando sobre o projeto do PT e tal, ele levanta o seguinte, ele faz uma afirmativa. Por que o PT, com 40% de intenção de voto, que ele citou lá uma pesquisa, né, 40% de intenção de voto, vai abrir mão da cabeça de chapa? Não tem lógica nenhuma. O PT quer a unidade, mas tem 40%. Então, por que a unidade não é em torno do PT? Ele lança essa pergunta, obviamente, motivado pelas últimas movimentações do Alckmin, do Ciro e a discussão da necessidade de, vai ter unidade do lado de cá ou não? Olha, eu acho que a unidade está cada vez mais se demonstrando necessária na cúpula, nas lideranças. Por quê? Porque a manifestação dos eleitores, da população, é nesse sentido. Então isso, como você levantou aí, 40%
querem a solução ali em torno do projeto popular. Eu diria mais amplamente do projeto popular que foi encabeçada pelo Lula e depois pela Dilma com as bênçãos do Lula, etc. Então, é esse projeto que continua na cabeça da população, dos eleitores, do povo, etc. Então, eu só queria fazer um senãozinho naquela primeira informação que você deu do jurista aí que vai lançar um livro e tal, que você não lembrou o nome, porque ele falou assim, nenhuma solução agrada o povo. Mais ou menos. Eu queria, então, porque é o seguinte, se 40%, é claro que a gente sabe que é pesquisa não é eleição, tudo pode mudar ainda até as eleições e tal. Por mais que 2, pelo menos, especialistas em voto, em eleição, que é do Vox Populi, que escreve na Carta Capital, e o outro é um cara que trabalhou aqui com o Sérgio Cabral, mas que nas últimas eleições não trabalhou, que é Carlos Alberto, que é um professor da PUC, tal, que tem um livro, A Cabeça do Eleitor e tal, e que deu um nó ali no pessoal daquele programa lá no Globo News. Ficam uns 4 caras domingo, quando ele foi lá e falou, não, as eleições no Brasil não tem nada de novidade não, isso acontece em todo mundo, aí explicou o Trump, tal, etc. O Carlos Alberto diz que não tem sentido o PT não pode abrir mão desse espaço que ele tem, até porque ele é mais... É o mais atacado? É o mais atacado, é o mais presente do ponto de vista do segmento popular, né, assim, mais pulverizado em vários municípios, tem mais prefeito, tem mais vereador, tem mais deputado, tem a maior bancada federal, etc. e tal, certo? Senão a gente ia cair naquela linha que é dos conservadores, que é o seguinte, tinha que acabar o PT, fechar o PT, e se puder depois fechar o PCdoB também, pô, vamos lá, a nossa linha, a linha ali no mensalão era essa, esse que era o objetivo deles. Se lembra quando terminaram com o PC, né? Devido àquela interpretação da entrevista com o grande comandante lá do PC, o Prestes, etc., sobre se houvesse guerra com os russos, não sei o quê, uma conversa fiada para boi dormir, porque é uma coisa que não era real, uma fantasia de discussão, e aí o nego pegou e fechou o PC. O PC tinha senador, tinha não sei o quê, e fechou o partido. Foi para clandestinidade. Só que isso, agora, não tem chance de ocorrer. Então, eu acho que, do ponto de vista da unidade, ela primeiro está sendo induzida pela população, que está vendo que a saída houve um arranjo aí que tirou direitos dela. Eu acho a ficha caiu, né? A ficha está caindo cada vez mais, porque é o seguinte, o nego disse que era para debelar o desemprego, que tirar os 13 anos de governos populares para melhorar a economia, para tirar do buraco, para fazer isso, quer dizer, piorou, nós estamos indo mais no buraco. Tirou direito, inflação cresceu, desemprego cresceu, desindustrialização. Mudou a questão nacional, né? Destruindo a Petrobras, base de Alcântara, Embraer e agora, quer dizer, querendo tomou medida contra a CLT, queria tomar contra a Previdência, foi derrotado, etc. e tal. Então, outras medidas. Então, eu acho que cada vez mais, o que o pessoal vai apresentar na eleição? Você falou do Alckmin que vai fazer o Centrão e tal. Mas por que o Centrão está virando um Centrão? Porque eles queriam cada um sair a campo aí com 4 candidatos. Até o Rocha, que é o dono da Riachuelo, não sei o quê, vários empresários achando que podiam conduzir o país sem povo, né? E viram que não dá. Então, o que está sobrando para eles, vamos se unir aí com o Alckmin para ver se a gente tem alguma chance. Porque a questão é a seguinte, o que eles vão apresentar à população? Né? Como é que eles vão tirar o Temer das costas deles? Como é que eles vão tirar essa situação das costas deles, certo? Então, eu acho que a saída deles está muito complicada. E outro aspecto é o seguinte, é o Bolsonaro, que está totalmente isolado. Ele está nas pesquisas com 20%. Com números razoáveis, qualquer pré-candidato acharia isso ótimo, etc., mas parece que dali ele não está conseguindo sair e não sensibilizou essa cúpula partidária. Então, o que você falou de que não vai ter renovação no Congresso é porque é o seguinte, a política é feita com os partidos. A nossa legislação não permite uma candidatura sem partido, certo? Então é o seguinte, a transformação da Constituinte ninguém quis. Que chegou a ser aventada em 2013, etc. A mini reforma. Toda a esquerda, né? Quer dizer, então vamos fazer uma Constituição.
nenhum deputado vai para a Constituição, é um pessoal que só tem o mandato da Constituição para reformar a política. Ninguém quis isso. Agora tem que aplicar na política que existe, na legislação que existe. Então, eu acho que as forças verdadeiramente envolvidas com o projeto de um governo popular e tal, porque o Ciro, eu acho que é bom o Ciro, sei lá, o candidato e tal, fechar um segmento no segundo turno, etc. e tal, mas está desconhecendo essa realidade do povo, entendeu? O povo viveu 13 anos que teve uma vida melhor do que esses 3 anos aqui. Então, isso é uma realidade que vai ser fundamental na hora do voto, entendeu? Então, respondendo à sua pergunta, nós estamos caminhando para a unidade, com certeza. Agora, as forças, lideranças, né, as cúpulas e tal, que não compreenderam o movimento da população, do povo, dos eleitores em particular, vai ficar lá com um pouquinho de voto, pode ajudar os seus deputados, o que também é legítimo, mas eu acho que a gente vai caminhar para um segundo turno onde os conservadores contra as forças populares. E o não voto deve ser debitado a essa campanha toda feita, principalmente pela mídia, por desacreditar a política, certo? Para poder queimar ou acabar com a possibilidade de um governo popular. Não conseguiram. E dentro dos instrumentos institucionais, não tem como ter outra mudança. Ou vamos para a luta aberta de rua e o pau come, que ninguém quer aí, certo? Nós também não queremos, nós escolhemos a luta democrática, etc. Tal. Mas, se eles quiserem ir para isso, o que a gente vai fazer? Nós topamos qualquer coisa. Agora, a solução democrática é a melhor solução, mas menos traumática, etc. Agora, tem que ter os critérios e já está sendo violentada, né? Como a gente já vem discutindo aí, o impedimento do Lula, a prisão sem prova, sem crime e o impedimento dele participar das eleições. Bolsonaro lançou sua candidatura esse final de semana com o seguinte discurso: vai acabar com as estatais. Aí ele, na mesma hora, ele mudou. As estratégicas não. Vamos acabar com as estratégicas, mas com as estratégicas não. Assim, como é que um cara que é presidente da República, né, e ele que vem de uma escola, né, militar, que tem noção de estratégia e tática, como é que um cara desse se diz que quer ser presidente da República, dizendo que vai acabar com as estatais, quando as maiores potências do mundo, Estados Unidos, Alemanha, Inglaterra, Rússia, China, França, tem no Estado um elemento, no Estado e nas empresas estatais, um elemento fundamental da sua economia. Como é que alguém, em sã consciência, se coloca, nem o PSDB se coloca dessa forma, né? Fala da desburocratização, fala da privatização, mas não fala assim com essa pompa toda de que, assim, como é que pode, literalmente, um cara querer ser presidente da República, assim, sem a menor, e ter esse lastro popular que ele está tendo? Olha, isso aí os sociólogos poderiam responder isso com mais, com dados, etc. Tal. Eu vou aqui dar a minha opinião. Eu acho que esse fenômeno, certo, tem muito a ver com a questão da popularização, né, da internet, eu acho. Porque com a popularização da internet e tal, das redes sociais, etc., todo mundo meio que se arvorou ter opinião, né, e tal, etc., porque é uma coisa boa, todo mundo tem opinião. Então, quando você vive uma situação onde o debate não é conduzido de forma profunda, porque os meios de comunicação mais confundem do que ajudam a esclarecer as coisas, e esclarecer aqui não é defender a minha opinião, será ou a sua, e tal, é ser democrático, é ouvir todas as opiniões, dar os elementos, a contextualização dos fatos, para que as pessoas tomem a sua posição. Então, acabou o troço se polarizando, porque durante 13 anos se viveu uma situação totalmente diferente no país, certo? Que foram 4 eleições ganhas pela composição mais popular e progressista, que era totalmente desacreditada no início por esse segmento. Você pode ver que os caras achavam que o Lula não demoraria 6 meses,
Até o PT ficou meio com medo disso, aí assumiu o compromisso de que tinha que manter tudo, etc., tal, com receio de que não ia conseguir dar uma estabilidade ao primeiro governo Lula. Assinou a carta aos brasileiros lá, aquela versão que garantia os contratos, etc., tal, engessou um pouco as mudanças, mas mesmo assim os governos populares conseguiram aumentar o salário mínimo, porque eles diziam que o salário mínimo era muito alto no Brasil, e isso atrapalhava. Se lembra do debate da época? O salário mínimo atrapalhava a economia. O salário mínimo saiu de menos de $100 para $300 no governo Lula. E a economia cresceu. E a economia cresceu, porque o salário mínimo é fundamental para a economia crescer. A Previdência era um saco sem fundo, não sei o quê, destruía o país, a economia e tal. E cresceu a economia, cresceu a Previdência. E a Previdência é um elemento estabilizador da economia, inclusive nos momentos de crise. Por quê? Porque você tem uma pulverização dos recursos nos diversos municípios, que muitos municípios vivem dos aposentados, etc. Então, aquele discurso que negava, certo, o aumento do salário mínimo, o aumento de salário, certo, os 13º, as férias, o trabalhador tem muito, etc. tal, que é um discursinho falso e que enganava muitos, etc. Com os governos populares, esse discurso foi para o brejo. Outra coisa, não, os aviões só pode ser mesmo quem tem dinheiro, não dá para todo mundo viajar de avião, também foi para o brejo. Ah, não dá para pobre, preto e negro, né, ir para a universidade, também foi para o brejo. Então, vários discursos, né, várias avaliações foram destruídas pelos governos populares. E aí subiu, né, foi amadurecendo e tal, subindo, aquele segmento mais de que é o seguinte, que é mesmo contra os negros, que é mesmo contra os pobres, que os pobres têm que viver numa situação bem e tal. Então, essa parte mais arraigada, que vai precisar de uma luta política mais intensa, uma convivência da diversificação mais intensa, começou a destacar, e é exatamente aí que subiu o Bolsonaro, certo? Subiu o Bolsonaro, mas ele tem uma limitação. Por quê? Porque a consciência, assim, civilizatória, porque no fundo o Bolsonaro, ele vai contra a civilização. É mais ou menos a política do Trump, né? Então ele vai, não, tem que construir um muro mesmo. Não, separa a criança dos pais. E são coisas que a humanidade, certo, arrepia, pô, entendeu? E o cara vem com essas... Ela pega alguns segmentos, claro, existe esse tipo de divisão, certo? A escravidão no Brasil é profunda, pô. Foi o último país a largar a escravidão. Foi o país que teve mais tempo de escravidão. Então isso é uma coisa que passa de pai para filho, de neto, etc. e tal. Então, eu acho que os governos populares acabou, ao destruir toda essas pseudos-proibições, certo? Ela está agora tendo que enfrentar aquelas mais primitivas. E esse é o caminho, não tem saída. É claro que nós cometemos erros. Aí eu me incluo, como não sou dirigente do PT, nunca fui, etc. tal, nem participei de nenhum governo, mas como segmento progressista e tal, eu acho que a gente agora tem que dar a volta por cima e tentar salvar nessas eleições, o que não vai ser fácil, porque todas as artimanhas serão feitas para uma outra solução, por isso que houve o golpe, mas que para eles nós estamos numa situação muito melhor. Você viu que o Moro se desgastou pra caramba, você viu que toda aquela coisa lá em torno do Lula ter preparado para poder, comprar o silêncio daquele cara lá da Petrobras, do diretor da Petrobras, que envolveu aquele senador bem pilantrinha mesmo, né? Uhum. Que é um cara que conviveu com o PSDB, depois passou para o PT, e teve todas as benesses ali de ser líder, etc. tal. E o cara, dá uma declaração que não tem nenhuma base. Tanto é que o juízo, a justiça, de forma justa, né? De forma isenta, viu que
Aí, pô, absolveu o Lula, etc. E são reveses desse do tipo. lado deles. Moisés, estamos chegando ao final aqui do nosso bate-papo. Para você que está em casa, registre. Até a próxima semana, nós teremos notícias da mudança da presidência do STF, mudança da presidência do TSE, teremos as convenções partidárias, inclusive do PT, ou seja, teremos fortes emoções. Semana que vem estamos de volta aqui debatendo já sobre novas informações, novos acontecimentos e vamos preparar os tambores, não as panelas, vamos preparar os tambores porque vai ser animado. www.tvcrio.org.br. Aplicativo também você assiste a TV e até a próxima. TVC Rio apresenta Núcleo de Jornalismo. Apresentação: José Carlos Madureira.